Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de todo louvor, de todo louvor. Seguirei, seguirei teus caminhos, teus caminhos. Te amarei pra sempre, pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de todo louvor, de todo louvor. Seguirei, seguirei teus caminhos, teus caminhos. Te amarei pra sempre, pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante desse. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante desse. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia. Glória ao nome desse Deus maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, mais uma vez, no Evangelho de João, no capítulo 21. Assim, antes de nós prosseguirmos, eu queria incentivar você a usar a garagem ou o estacionamento que a igreja aluga. Nós temos imagem aí, Daniel, que possa jogar aí no projetor. Não sei quantos irmãos sabem, mas nós temos um estacionamento aqui no quarteirão anterior à igreja, da rua, à chegada à igreja. Nessa mesma rua, antes de você atravessar
a Fernando Vilela do lado esquerdo. Então, você está vindo para a igreja, na Rivalino, antes da Fernando Vilela, do lado esquerdo, tem sempre um diácono lá na porta. Hoje estava o nosso irmão Ezequiel, está lá, de plantão. Eles ficam desde o início até o final do culto, aguardando a gente colocar os carros e retirar os carros. Está ali, então, ó, dá para você verificar bem ali a entrada do estacionamento. A nossa igreja lá do lado direito, então estacionamento do lado esquerdo, antes de atravessar a Avenida Fernando Vilela. Hoje, agora, durante o culto, uma coisa desagradável, alguém bateu no carro do seu Almir e amassou bastante o carro, um senhor embriagado, e isso causa um constrangimento, um aborrecimento sem tamanho. E o seu Almir e o presbítero PC estão na delegacia lá, administrando a questão. Os nossos diáconos foram eficientíssimos, conseguiram alcançar a pessoa, abordaram a pessoa e já levaram o indivíduo meio que preso daqui, viu? O pessoal deram até voz de prisão para o rapaz. Os nossos diáconos estão demais, já eficientes. E o presbítero PC está acompanhando o seu Almir lá na delegacia. Então, para evitar coisas desse tipo, e outras que você sabe, se você puder chegar um pouquinho mais cedo e guardar lá no estacionamento, você vai, quem sabe, ser preservado de alguma coisa dessa natureza. Amém? João capítulo 21, e antes da leitura do texto, nós vamos ouvir uma música preparando o nosso coração com o Flávio e a Clébia. Podem vir para frente. Esses dois irmãos pouquíssimas vezes estão na igreja, porque eles estão sempre viajando o ano inteiro, cantando pelas igrejas e ministrando a palavra através da música. Kleber, você pode ficar de pé, porque tem muita gente que não conhece você na igreja. Esse casal, a Kleber não vai cantar hoje. Hoje ela vai só dar apoio moral. Só o apoio moral nas orações, isso é importante. Obrigado, viu? Esses irmãos são membros da igreja, eles têm um ministério na música também, viajam o Brasil todo, tem uma agenda aí até o final do ano, visitando as igrejas, principalmente as igrejas presbiterianas, Flávio? Que eles têm visitado e abençoado as igrejas. Hoje eles estão aqui e vão nos abençoar com uma canção antes da pregação da palavra. Pois não, Flávio? Seus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você uns poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena recordar e ver teu amor antigo, um abraço amigo, a festa começar, pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Vê seus olhos no espelho, por
fora um herói, por dentro um ladrão vê, só resta em você uns poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena recordar e ver no amor antigo, no abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Volte ao lar. Acompanhe a leitura, por favor, Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 a 31, e entramos no capítulo 21. O Evangelho de João, capítulo 20. Começamos a leitura no versículo 30 e entramos no capítulo 21. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Que Deus abençoe essa palavra, querido. Por favor, deixe sua Bíblia aberta aí nesse texto, que nós vamos voltar a fazer menção desse texto. Eu vou repetir o capítulo 21, versículo 1, e depois nós vamos orar mais uma vez. O texto diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Senhor, mais uma vez, abrimos com muito temor a Tua palavra. Com santa reverência, nós queremos agora que o Senhor nos ajude a pensar, a usar o nosso raciocínio, e que o Teu Espírito, para isso, nos conduza a um entendimento mais profundo. E que a Tua palavra não apenas alcance o nosso intelecto, mas ela chegue nas nossas emoções e chegue na nossa alma e transforme a nossa vida. Que essa Tua palavra viva e eficaz, o poder do Senhor, se manifeste mais uma vez em nossas vidas. Ó Deus, na verdade, essa Tua palavra é o alimento que nós precisamos. E por isso nós te pedimos, alimenta-nos esta noite mais uma vez. Que essa palavra também, ó Deus, a Tua palavra, possa preparar o nosso coração, para que daqui a pouco venhamos juntos a celebrarmos a Sua morte e a Sua ressurreição. Que a Tua palavra possa nos conduzir
a que esse momento seja abençoador para a nossa vida. E que em todas as coisas, este momento de culto, de adoração, glorifique o Teu nome, honre o Teu nome, exalte o Senhor. Faz cessar, ó Deus, neste lugar, qualquer esquema maligno, qualquer artimanha do maligno. Faz cessar, ó Deus, com a Tua graça e com o Teu poder, e que todos os nossos pensamentos sejam cativos e sejam trazidos até a Tua presença, em o nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler me traz a nós uma expressão que me chama muita atenção, e eu queria começar a nossa reflexão essa noite fazendo menção a essa expressão no versículo 1 do capítulo 21, que diz assim: tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Vamos falar juntos essa expressão? Tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Eu quero falar com você hoje, e provavelmente em mais 2 domingos, sobre a manifestação de Jesus em nossas vidas. A manifestação de Jesus em nossas vidas. Há uma realidade espiritual agora acontecendo em nossas vidas. Deus está se manifestando a cada um de nós. E não tenha a menor dúvida de que o que faz esse momento nosso de culto tornar-se diferente de qualquer outra reunião não é outra coisa a não ser isso. A certeza de que Jesus está aqui e que Ele se manifesta em nossas vidas. E eu estou falando com você de uma realidade sobrenatural. Eu não estou propondo a você um tema fácil de se entender, de se explicar, de se entender. Eu não estou falando para você algo que pode ser comprovado em nenhum laboratório de química ou de física. Eu estou falando para você de uma realidade que acontece de forma sobrenatural em nossas vidas quando nos reunimos aqui em o nome de Jesus. Nós cremos que Jesus está se manifestando nesse lugar. Embora esse não seja o meu tema, mas eu queria apenas fazer aqui uma rápida digressão para dizer a você que essa é também seguramente a base sobre a qual nós devemos afirmar que nós precisamos saber nos comportarmos durante o culto ou num culto. Precisamos saber como devemos nos comportar, porque esse momento de culto é um momento muito especial. Não é um momento como outro qualquer, uma reunião como outro qualquer. Eu estou dizendo isso porque a gente que está na igreja há muito tempo, a gente ouve falar e vê coisas, né, que às vezes nos preocupam. Como, por exemplo, a gente vem para uma reunião dessa afirmando que Deus se manifesta, mas às vezes as nossas atitudes, os nossos comportamentos, parece que falam outra coisa. Parece que na prática não é bem assim. Nós falamos, mas parece que a nossa atitude não, de fato, convence de que Jesus está se manifestando aqui. Às vezes a gente é levado a se dispersar por tão pouca coisa. Às vezes se levanta do banco e sai da igreja por tão pouca coisa. Às vezes a gente não se contém e está ali no celular, ao mesmo tempo que está com o olho ali no pastor, está no olho no celular, está no olho no boletim, e está pensando em tanta coisa, e de repente dá uma sede que podia esperar após o culto, e enfim, uma série de esquemas
que não nos damos conta, mas acabam roubando de nós. Presta atenção, acabam roubando de nós essa preciosidade, que é nós recebermos e participarmos dessa manifestação de Jesus na nossa vida. Então, essa digressão é apenas para ajudar você nos cultos e nas reuniões a aproveitar o máximo. Porque se Deus está se manifestando em nós, em cada um de nós, eu preciso parar tudo na minha vida. Se Deus é de fato para mim o que eu canto que Ele é e que Ele representa, e Ele está falando comigo, então eu preciso parar tudo. Eu não posso perder absolutamente nada. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está falando comigo, pastor? Sim, meu amado. E se isso ainda não entrou na sua alma, você está perdendo muito nas reuniões. Eu oro para que Deus possa abrir os olhos do seu coração e você entenda a realidade espiritual que acontece quando a igreja está reunida. Jesus está se manifestando. O texto parece que nos coloca exatamente dentro dessa realidade, porque era a reunião dos discípulos. A igreja estava reunida. Não estavam no templo, mas eles estavam reunidos. E também uma outra colocação que vale a pena é que fica muito claro na palavra que Deus nunca se restringiu ao templo para se manifestar. Aliás, a maioria das vezes que ele se manifestou não estava no templo, mas a igreja estava reunida. Se no templo, se fora do templo, se na rua, se na praia, se embaixo de uma árvore, se no alto do monte, no pé do monte, isso era sem tanta relevância. O que se de fato precisava estar atento e que era o fundamental é que Jesus estava se manifestando. E ele deixa muito claro que ele não se restringe por paredes feitas por mãos humanas. Então, quando eu digo que Jesus se manifesta aqui, neste lugar, por favor, não entenda que quando você sair daqui, ele para de se manifestar. Você não pode absolutamente entender isso de forma nenhuma, de que lá no interior da sua casa ele não se manifesta, lá no seu trabalho ele não se manifesta. Cuidado com essa visão templista, que levou, inclusive, o primeiro mártir da igreja, Estevão, a perder a sua vida, quando ele disse que Deus, Deus não se manifestava em templo feito por mãos humanas. Então, os fariseus pegaram pedras para atirar e, furiosos, mataram a Estevão, porque essa verdade mexeu com eles de uma forma poderosa. Mas fecha aspas, fecha a digressão, porque esse não é o nosso tema. O que eu queria que você estivesse atento era sobre essa realidade espiritual que está acontecendo aqui e que o texto faz questão de dizer que Jesus tornou a manifestar. Isso significa que Jesus estava se manifestando mais uma vez àqueles discípulos. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que a Escritura faz questão de dizer que ele achou necessário se manifestar novamente. Jesus achou necessário se manifestar novamente na vida deles. Isso é uma realidade que nós precisamos entender e precisamos desejar. Às vezes é necessário que Jesus se manifeste na nossa vida outra vez. Às vezes, nós precisamos de uma outra manifestação de Jesus na nossa vida. Às vezes, nós precisamos que Jesus se manifeste novamente na nossa vida.
Às vezes, igrejas precisam de que Jesus se manifeste novamente na vida delas. Amém? Você tem consciência disso? Quando que é preciso, pastor, que Jesus se manifeste novamente na minha vida? O texto coloca para nós aqui no capítulo 20, versículo 31, que o registro dos sinais que Jesus fez tinham por objetivo maior que todos aqueles que participassem, que vissem os sinais, crescem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e que uma vez crendo, recebessem vida em seu nome. Quando é necessário que Jesus se manifeste na nossa vida? Por que Jesus se manifesta outra vez? Porque Jesus quer que nós, como cristãos, nós, como servos, o reconheçamos como Filho de Deus, o Cristo, enviado a esse mundo para a nossa salvação. Jesus quer que os seus discípulos saiam de um relacionamento ou de um conhecimento superficial para um relacionamento mais profundo e de maior intimidade com Ele, o reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, como o Senhor de suas vidas. Quando nós lemos aqui que Jesus tornou-se a manifestar aos seus discípulos, podemos entender que esses discípulos aqui já haviam chegado, ou já haviam entendido de fato quem era Jesus. E, portanto, era dispensável uma nova manifestação de Jesus. Eles já haviam conhecido e caminhado com Jesus há tanto tempo, por mais de 3 anos, esses homens conviveram diariamente com Jesus, vendo os sinais de Jesus. Então, por que era necessário que Jesus manifestasse outra vez a esses homens? Porque o conhecimento de Jesus era ainda superficial. Eu posso assegurar a você, em primeiro lugar, que havia muita admiração dos discípulos em relação à pessoa de Jesus. Não há a menor dúvida de que eles estavam perplexos, admirados com a capacidade de Jesus. A capacidade de Jesus se comunicar, a capacidade de Jesus realizar as coisas. Eles estavam admirados de como Jesus tratava com as pessoas. Eles estavam, de fato, perplexos com as coisas que Jesus fazia. E, dia após dia, crescia a admiração. Eu posso dizer a você que esses discípulos, a essa altura, tinham muito respeito com a pessoa de Jesus. E eles já o chamavam de mestre. Eles já haviam entendido que Jesus tinha algo para lhes ensinar. Portanto, eles tratavam Jesus como mestre. Eles o respeitavam como mestre, como alguém que poderia acrescentar a eles alguma coisa. A doutrina dele era bonita, deixava com que eles ficassem maravilhados. Eles ofereciam respeito. Eu posso garantir a você também que eles estavam ali ao lado de Jesus por causa das manifestações de poder de Jesus. As multidões acompanhavam Jesus para ver os sinais que Jesus fazia. E Jesus fez vários sinais. O livro de João registra vários desses sinais. Você pode observar aí no capítulo 3, final do capítulo 2 e capítulo 3, João capítulo 2, versículo 23, os 3 últimos versículos do capítulo 2, faz uma referência ao que eu estou dizendo para você.
Diz o texto que, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito de quem eram os homens, porque ele mesmo sabia qual era a natureza humana. Interessante que o texto diz aqui, se você não observou, eu volto a ele dizendo que eles viram os sinais que Jesus fazia e creram nele, mas Jesus não confiava na fé deles. Interessante isso, não é? Eles estavam seguindo a Jesus por causa dos sinais que Jesus havia feito. Eles, então, acreditavam no poder de Jesus de fazer sinais, mas a fé daqueles homens ainda não era, ou não havia chegado no ponto que Jesus queria que eles chegassem. Eram admiradores das manifestações do poder de Jesus. Eram homens que respeitavam a Jesus. Eram homens que admiravam as palavras de Jesus e por isso estavam seguindo a Jesus. Mas era necessário que Jesus se manifestasse mais uma vez, para que Jesus tirasse esses homens dessa fé superficial, para uma fé realmente mais profunda, para um relacionamento mais íntimo de dependência com Jesus. É por isso que Jesus, mais uma vez, se manifesta à vida dos seus discípulos. Quando é preciso que Jesus se manifeste na minha vida, mais uma vez? É quando as minhas atitudes, o meu comportamento, ainda mostra de forma muito clara, e isso é muito perceptível, principalmente para Deus, que a minha fé ainda não chegou naquele ponto que Jesus quer que ela chegue. Ninguém pode dizer que você não gosta de Jesus, que você não respeita. Ninguém pode dizer isso de você. E talvez você até possa dizer, pastor, eu sou um cristão, eu creio em Jesus. E parece que o que mais existe nesse Brasil nosso é gente falando em nome de Jesus. Já observaram isso? Que a gente está ficando confuso com tanta gente agora falando em nome de Jesus, mas quando você percebe algumas atitudes, você fica com a pulga atrás da orelha pensando, será que é mesmo? Ué, mas ele está falando que ama Jesus, mas está fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou deixando de fazer aquilo outro? Você já viu quanta discussão e quanta polêmica existe em torno da pessoa de Jesus? E como as pessoas se relacionam com Jesus de maneira diferente? É comum você ver aí na mídia as pessoas, diante de uma situação difícil, diante de uma ameaça, bater na mesa e dizer assim, o sangue de Jesus tem poder, já viu? Como se isso fosse um mantra. O sangue de Jesus tem poder. Aí você fala assim, lá, é crente. Os dias de Jesus, meu amado, não eram muito diferentes, não. Tinha uma caravana atrás dos sinais de Jesus. E talvez os discípulos estivessem dizendo para ele assim, Jesus, o senhor está vendo como os seus discípulos estão crescendo? E Jesus olhava para eles e dizia assim, eu não confio neles, não. Eu ainda não confio na fé que eles me oferecem. Quando é necessário que Jesus se manifeste novamente na nossa vida? Quando nós evidenciamos essa superficialidade na nossa fé. Temos amor, temos respeito, temos carinho, cantamos as músicas de Jesus. Mas a questão é, será que de fato eu tenho um relacionamento profundo com o meu Jesus? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, por ordem de Jesus, Jesus, de certa forma, quer que a igreja, nas suas reuniões, faça esse exercício.
relembre ou traga à sua memória o que Cristo fez. Deu a sua vida, derramou o seu sangue precioso. Ele quer que, como igreja, a gente pense na radicalidade do compromisso dele conosco. Ele quer que a gente reflita sobre o quanto Jesus está envolvido conosco, para que, naturalmente, a gente pense o quanto nós estamos envolvidos com Ele. A celebração da Santa Ceia é, portanto, uma oportunidade de nós buscarmos o crescimento, o aprofundamento da nossa relação com Deus. Você acha que, qual a razão que Jesus foi crucificado, morto, crucificado sozinho? Por qual razão você acha que a multidão preferiu Barrabás? A mesma multidão que seguia os sinais de Jesus é a mesma multidão que grita: solta Barrabás e crucifica Jesus. Por que razão você acha? Porque não havia, de fato, uma fé substancial. Não havia um compromisso radical com a pessoa de Jesus e com os valores que Jesus estava anunciando. Por isso, era necessário que Jesus voltasse a manifestar aos seus discípulos. Agora você vai olhar especificamente para a vida dos discípulos. Eu falei de modo geral, agora vamos olhar para a vida daqueles 12. Diz-nos o texto que Jesus tornou-se a manifestar quando estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então, a turma que sempre acompanhou Jesus estava reunida. Por que era preciso que Jesus se manifestasse novamente a eles? Você observa no versículo 3 que eles tomam uma decisão precipitada. Simão se levanta como era natural, como era próprio dele, impulsivo. Simão se levanta, Pedro se levanta e mais uma vez lidera o grupo de discípulos dizendo: eu vou pescar. E é óbvio, não precisa a gente ser muito bom psicólogo para entender aqui o que está nas entrelinhas. Eu vou pescar. Vocês vão me deixar sozinhos? Vocês vão ficar aí? Vamos também. Tanto é verdade que disseram os outros: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e o que aconteceu? Experimentaram uma noite de muita frustração. Talvez uma das noites mais frustrantes da vida desses homens eles estavam vivenciando. Não apenas uma noite das mais frustrantes, mas uma noite das mais longas. Porque o texto diz que eles não apanharam nada. E esses homens eram pescadores experimentados, eles sabiam o que fazer no mar. Sabiam a hora de pescar, sabiam como pescar, sabiam usar as ferramentas de maneira correta. Esses homens sabiam tudo sobre a tarefa de pescar. Mas a capacidade desses homens não foi suficiente para trazer nenhum resultado. Você já vivenciou um tempo assim na sua vida, meu querido? De muita frustração, de muito trabalho, de muita frustração, em que você usou todos os seus recursos para fazer uma coisa que você se julga tão apto, tão capaz, e você não teve nenhum resultado? Você já viveu um momento assim na sua vida? Eu, como pastor, já vivi um momento assim na minha vida.
declaro já para você que eu já vivi um momento assim. Às vezes eu converso com alguns pastores e eu percebo que eles estão aqui, nessa noite, escura. Converso com líderes de todos os níveis, em diversos lugares, seja no meio corporativo, no meio religioso, não importa. De vez em quando eu encontro alguém vivendo essa noite, uma longa noite. Às vezes eu encontro maridos, esposas, casais vivendo essa longa noite de muita frustração, de profunda decepção. O que está de trás dessa cena, nos bastidores dessa cena? Durante 3 anos e meio, esses homens investiram a sua vida seguindo Jesus. E agora Jesus morreu. Jesus morreu e para esses homens morre também a esperança. Jesus morreu e para esses homens morreu o sonho. O sonho desses homens ficou ali detido no túmulo. A admiração, o respeito, tudo que tinham por Jesus, aquele momento não resolveu absolutamente nada. Acabou-se o sonho, largamos tudo para seguir a Jesus. E do que adiantou? Ele está morto, como todos os outros. Fim da linha. Perdemos mais uma vez. Perdemos mais uma vez. Nós até pensamos que ele era o Messias, mas foi um engano. Perdemos mais uma vez. Que noite. Que noite. Mas, como na vida de todo discípulo, a tristeza pode durar todo anoitecer, mas a alegria vem. Aleluia. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Amém? Final daquela noite escura, cheia de frustração e decepção. Finalmente, Jesus estava ali. Mas sabe o que aconteceu? Veja o que diz o texto. Versículo 4. O problema não é que Jesus havia morrido? E o texto está dizendo que ele estava na praia. Mas o versículo 4 diz o quê? Não. Meu amado, eu queria que você me explicasse essa realidade. Eles não reconheceram a Jesus. E eu entendo essa realidade, o que está acontecendo ali, baseado em Efésios. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, e nós encontramos parte da resposta. Capítulo 1, versículo 17 e 18. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Só para você entender melhor, esse texto registra a oração de Paulo pela igreja. E Paulo ora dizendo o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, preste atenção agora. O que Paulo está pedindo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora veja bem, iluminados os olhos do vosso, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos. Paulo está orando, pedindo para que Deus ilumine os olhos do vosso coração. Você sabia que o nosso coração tem olhos? Pois é, a palavra de Deus está dizendo que o meu coração e o seu coração têm olhos. Paulo está orando pelos crentes da igreja em Éfeso. Eles já eram cristãos, meus amados. Eles já conheciam, de certa forma, a palavra. Mas olha que, o que faltava para essa igreja? O que faltava para esses cristãos? Que os olhos do coração fossem iluminados. A luz de Deus ainda não havia chegado no coração deles. O que aconteceu com os discípulos naquele momento? Eles estavam enxergando apenas com os olhos físicos e não com os olhos do coração. Eram discípulos? Eram. Seguiam Jesus? Seguiam. Respeitavam Jesus? Respeitavam. Amavam Jesus? Amavam. Gostavam dos sinais? Gostavam. Gostavam de ouvir Jesus? Gostavam. Se emocionavam com Jesus? Se emocionavam. Haviam deixado algumas coisas para seguir a Jesus? Haviam. Tudo isso eles fizeram, mas ainda não haviam chegado no ponto. Por isso, tornou Jesus a manifestar-se novamente a eles. E agora, eles vão conhecer o Cristo ressurreto, que eles ainda não conheciam. Amém? Por que é preciso que nós, mais uma vez, recebamos a manifestação de Jesus, para que os olhos do nosso coração sejam curados, iluminados, e a gente deixe de se relacionar com Jesus que está morto, detido na cruz, para nos relacionarmos com Cristo que está vivo. Quando nós não conhecemos o Cristo ressurreto, sabe o que acontece conosco? E eu encerro por aqui. Na primeira frustração, nos primeiros problemas que nós temos, sabe qual a decisão que tomamos? Vamos voltar a pescar. Quando não conhecemos o Cristo ressurreto, e as coisas dão tudo errado para nós, passamos a noite inteira, uma longa noite tentando, e as coisas não dão certo para nós. Você sabe o que acontece? A gente começa a dizer algumas coisas, tipo assim, será que valeu a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo ser fiel? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo, passando todo esse aborrecimento, todo esse problema? Será? Será que eu sou crente mesmo? Será que as coisas que aquele pessoal do louvor fica cantando tão animado lá e que o pastor fala, será que aquilo é verdade mesmo ou é conversa de religioso? Querendo mais conversos. Eu quero terminar, para a gente continuar no próximo domingo, convidando você essa noite para nós orarmos. Porque pode ser que, eventualmente, você esteja vivendo uma noite dessas, em que os resultados não aparecem, em que você está sentindo tremenda frustração, se sentindo derrotado, se sentindo incapaz, miserável, se sentindo a pior das criaturas. Pode ser que você esteja eventualmente vivendo um momento desse. E eu vou dizer mais uma coisa, pode ser que você já tenha chegado ao momento que Pedro chegou, mas os discípulos dizendo assim, eu vou pescar. Eu vou voltar para a velha vida. E quem sabe a partir de domingo, você resolva sentar-se nos bancos mais atrás. Ou quem sabe no domingo,
No primeiro dificuldade que você tiver, você vai resolver faltar do culto, faltar das reuniões. Quem sabe você vai receber um telefonema de alguém e você vai começar inventando uma desculpa para não vir mais. Quem sabe no seu coração você já está aceitando a ideia de desistir por causa do fracasso. Tornou Jesus manifestar-se na vida dos discípulos. Que esse momento para nós agora de culto seja um momento de uma avaliação corajosa, de uma avaliação sincera, honesta. Seja um momento onde Deus vai estar tratando com você, comigo, e abrindo os nossos olhos, para nós enxergarmos o Cristo vivo e ressurreto. Para nós enxergarmos a vitória que foi assegurada para nós na cruz do Calvário. Porque talvez o que você esteja enxergando agora é só derrota. Então, curva a sua fronte para nós orarmos. E o desafio é você orar mesmo no meio dessa noite escura de fracos resultados. Esse é o desafio. Que você, num ato de coragem, fale com Deus. Continue, Senhor, agindo na minha vida. Tem misericórdia de mim.